Olá pessoal, iremos apresentar neste vídeo o código do MGB compatível com o compilador GFortran. O MGB, acrônimo para Modelo de Grandes Bacias, é um modelo hidrológico distribuído que tem uma componente para propagação de escoamento. Antes de entender sua lógica de programação, é importante saber bem os conceitos que constroem o MGB. Por isso, sugiro acessar o link na descrição abaixo, que contém um vídeo com explicações detalhadas do MGB, mostrando as premissas e equações que regem o modelo. Para aqueles que são iniciantes na linguagem Fortran, também preparamos um vídeo prévio que está na descrição abaixo, e contém uma introdução básica a essa linguagem de computação. Aqui nesse vídeo nós vamos tentar facilitar a compreensão dos códigos-fontes do MGB, mostrar fluxogramas e a lógica do modelo, identificar as equações no código e também mostrar o código em si, entrando por ele principalmente na rotina principal, a main.f90. Isso tudo vai ser feito dentro do IDE Eclipse com o compilador GFortran. Bem, antes de entrarmos no código em si, vamos explicar um pouquinho da lógica que constitui o MGB. O domínio de um modelo hidrológico normalmente se resume a uma bacia hidrográfica. No MGB, a bacia é subdividida por um conjunto de bacias menores, denominadas mini-bacias, que possuem atributos quantitativos, por exemplo, coordenadas, declividades, topologia, áreas de drenagem, dentre outros. As mini-bacias, por sua vez, elas possuem parcelas de suas áreas divididas em unidades de resposta hidrológica, que estão relacionadas ao uso e cobertura do solo. O balanço de água no solo e geração de escoamento é realizado em escala de URH, e depois ele é integrado para a escala de mini-bacia. Então, cada mini-bacia dessa possui um trecho de rio associado que se conecta a outras mini-bacias. O trecho ele vai coletar os escoamentos gerados na área de contribuição local e vai propagar o escoamento na rede de drenagem. Isso é uma figurinha conceitual que mostra como o funcionamento do MGB. Essa parte à esquerda é a parte hidrológica, enquanto a parte direita é a parte de propagação de escoamento nos trechos de rio. A parte à esquerda, o balanço vertical da água, onde tem a precipitação, onde tem a evapotranspiração e a geração de escoamento através do DSUP, debais e a capilaridade. Ela é feita em escala de URHs, unidade de resposta hidrológica, ou Hydrological Response Units, essa sigla aqui está em inglês. E ela é passada para reservatórios lineares. Os escoamentos são passados para os reservatórios lineares que estão em escala de mini-bacia. E esses reservatórios são responsáveis para retardar um pouco o escoamento. Vamos usar parâmetros que definem o quanto esse escoamento é retardado. E o escoamento gerado aqui nos reservatórios lineares, o escoamento resultante deles vai ser destinado à rede de drenagem, onde vai haver a propagação de escoamento. O exemplo aqui demonstra a propagação pelo método inercial, só que além dele também existe a propagação de escoamento pelo método de Muskell-Kunge. Essa seria a representação hierárquica do modelo MGB. É um diagramazinho que mostra o esquema da representação hierárquica, onde vai ter o balanço hídrico nas unidades de respostas hidrológicas, indo de 1 até NU, e depois vai ser integrado para a escala de mini-bacia, onde vão ter os reservatórios lineares. Dos reservatórios lineares, a água, que o escoamento gerado nas mini-bacias vai ser destinado aos trechos de rio, que destina a água à rede, ou seja, o trecho de rio faz parte da rede de drenagem, vai conectar os outros trechos de rio e vai propagar essa vazão nesse modelo hidrológico. Aqui nós estamos vendo as dimensões das variáveis do modelo. Ou seja, tem o NT, que é o número de intervalos de tempo, o NC, que é o número de mini-bacias, ou de rio principal, o NU, que é o número de unidades de resposta hidrológica, e o NB, que seria o número de subbacias. Subbacias eu não comentei antes, mas estaria um nível hierárquico acima de mini-bacias. As subbacias elas são referentes à estratégia de calibração. As subbacias elas representam um conjunto de mini-bacias que terão os mesmos parâmetros de solo. Então, essas
Essas dimensões, NT, NC, NU e NB, é que determinarão as dimensões das variáveis do modelo, dos vetores ou matrizes que irão compor o modelo. Esse daqui é o exemplo de um arquivo de entrada. Nesse arquivo de entrada, o InfoMGB, se vocês abrirem esse arquivo, a gente vai abrir mais para frente, é nele onde tem dizendo quantos dias serão simulados, através da variável NT, o número de mini-bacias tem no modelo, o número de unidades de resposta hidrológica, que será por mini-bacia, 9 em cada mini-bacia, e o número de subbacias. Aqui tem exemplos de como ocorre o loop dentro do modelo. Do IT igual a 1 até NT, ele vai realizar os cálculos hidrológicos em cada passo de tempo. Também existem os cálculos hidrológicos por mini-bacia e os cálculos hidrológicos por unidade de respostas hidrológicas, o HRU. Então, essa daqui seria um exemplo de estrutura lógica de um modelo distribuído. Um exemplo mais genérico. Ou seja, vai ter o loop do tempo, que seria o loop mais externo, um loop mais interno, que seria o loop das mini-bacias. Nesse loop das mini-bacias existirão os loops das unidades de respostas hidrológicas, onde ocorrerá o balanço no solo, o balanço hídrico. Após o loop da unidade de respostas hidrológicas, o escoamento gerado através do balanço hídrico ele será integrado em escala de mini-bacia. Depois, esse escoamento gerado em escala de mini-bacias será propagado no rio. Bem, a estrutura lógica do MGB é muito parecida com a que acabei de mostrar. Essa daí basicamente seria a estrutura do MGB, onde estou mostrando as principais rotinas do modelo, sub-rotinas do modelo. A rotina principal é essa main.f90, que é onde vai ser chamado o programa. Depois vai haver a declaração de variáveis, que é onde é listado os tipos de variáveis, se é real, se é inteiro, se é string. Depois essas variáveis vão ser alocadas para dizer quais são as dimensões dela. Então, antes a gente lê o InfoMGB, onde tem o NT, onde tem os valores de NU, os valores de NC, para poder alocar essas variáveis. Depois vão ser lidos os dados de entrada, onde tem os parâmetros do modelo e as forçantes, como por exemplo a chuva, que seria o principal forçante. Depois esses dados vão ser preparados para funcionar o modelo. Então depois a gente chama essa rotina simula. Essa rotina simula é a que define as condições iniciais, depois ela realiza a simulação, calcula a performance e escreve as variáveis de saída. A simulação, de fato, ela é feita dentro dessa subrarotina chamada modelo F90, onde vai ocorrer o loop do tempo. Dentro dessa subrotina modelo, a gente chama essa rotina célula, que é onde vão existir o loop de mini-bacias e loop de RHs para fazer o balanço hídrico no solo. E o que é gerado de escoamento, ele vai para a rede de drenagem, né, através dessas outras subrotinas, onde o escoamento é propagado, que seria, no caso, a subrotina fluido inercial ou a subrotina rede. No caso, a rede seria a propagação por Muscat-Mucuje e a fluido inercial seria a propagação pelo método inercial. Depois que o modelo é encerrado, então a gente escreve as variáveis de saída, né, calculadas, que elas vão ser calculadas em arquivos dentro da subrotina simula, e a gente encerra a simula e o programa é encerrado. Esse daqui seria o fluxograma das rotinas do modelo, né? Então a gente apresentou as rotinas principais, no caso as mais chamativas, né? O main, o simula, o modelo, o rede, o fluido inercial e o célula. A gente apresentou essas daí que dão um indicativo de como o modelo funciona, né? Só que além dessas existem várias outras subrotinas e elas estão representadas aqui em blocos. E esses blocos identificam o que é que cada uma dessas subrotinas faz. Qual o tipo básico do procedimento, né, de cada dessas subrotinas. Então esse bloco 1, que a gente separou como bloco 1, ele corresponde às rotinas chaves, que aí estaria a main, que é a rotina principal do modelo, que é onde se chama todas as outras subrotinas, a subrotina simula e a subrotina modelo.
O bloco 2, que é esse rosinha, ele está relacionado à declaração de variáveis. A gente declara as variáveis através de módulos. O bloco 3 está relacionado à alocação dessas variáveis. Então, a gente lê alguns arquivos antes que diz o tamanho, diz as principais dimensões, né? O NT, o NU, o NB, e depois faz a alocação dessas variáveis que a gente declarou anteriormente. O bloco 4 está relacionado às leituras dos parâmetros. Então, tem parâmetros de solo, como, por exemplo, do Leuso, tem parâmetros de vegetação, que é através de levar, tem os parâmetros tem arquivos de entrada de forçantes climáticas, como o Leitrimere e o ArcSub, então vazão observada, vazão substituída, foram todos organizados e juntos aí nesse bloco 4. O bloco 5 tem a ver com a preparação dos dados. Né? Por exemplo, esses que têm o sufixo fluid, eles estão relacionados ao modelo inicial. Né? Ele prepara a topologia, prepara a curva, cota-volume. Enquanto o parcel, por exemplo, ele faz o cálculo do tipo de concentração da mini-bacia através da fórmula de Kirpich. Já o bloco 6 aí está relacionada com a parte hidrológica em si, né, que seria o balanço hídrico no solo. A rotina célula, como foi comentado anteriormente, ela vai chamar as subrotinas solo, que é onde é feito o balanço hídrico, evapo, que é onde é calculada a evaporação, e radiação, que é usada dentro da rotina evapo. E o bloco 7 ele está relacionado à propagação de vazão na rede. Então, ela é dividida em dois grupos, né, que está relacionado ao método de propagação inicial ou ao método de propagação Muskel-Lagrange. E o bloco 8 ele está relacionado à calibração automática do modelo, utilizando esse algoritmo de otimização, o MOCON. E ele vai ser alternativo à rotina simula. E também vai chamar a subrotina modelo diversas vezes, que vai ser simulado. Depois vai ser calculado funções de objetivo, dado quanto as saídas do modelo se assemelham aos hidogramas. Tendo conhecimento bem da organização do modelo, vamos agora entrar no código. Vamos ver o que é que tem no código do MGB. Primeiro nós vamos entrar lá no site do grupo de pesquisa, que é urgs.br/hge. Nesse site aqui a gente vai entrar em MGB Downloads. A última versão, a versão atual é a 4.4, que funciona QGIS. Nós vamos lá embaixo em código fonte e pegar a fonte do MGB para o GFortran. E vamos fazer o download de tudo. Colocamos na área de trabalho mesmo. Salvar. Apareceu aqui. Extrair aqui. É esse aqui o arquivo. Então aqui vão ter todas as rotinas e subrotinas, além de módulos. Os módulos estão nessa pasta aqui. Esses três aqui daquele bloco 2. E você podem ver que as subrotinas elas estão com a numeração. A numeração ela corresponde ao bloco que ela representa, do que a gente acabou de ver. Então 1 seria aquele principal, né, onde está o main, simula, o modelo. O 3 as alocações. O 4 a leitura de arquivos. O 5 a preparação dos dados. O 6 a parte do balanço hídrico. O 7 propagação de vazão. O 8 calibração. O 9
que não foi apresentado ali, o bloco 9, ele está relacionado a subrirotinas auxiliares, como essa de contagem de tempo, como essa para preparar o arquivo para a entrada de um outro modelo que seria o CIAQUA. Então aqui estão as subrirotinas que compõem o MGB. Vamos entrar aqui no IDE Eclipse, que é onde a gente vai rodar o MGB e onde vai abrir essas rotinas. Abrir a Workspace. Nós vamos criar um novo projeto do Fortran, cujo nome é MGB. E vai selecionar aqui o GFortran para o Windows, que no caso o meu computador é o Windows. Finish. Apertamos com o botão direito no MGB e vamos importar. Nós vamos importar um File System. E vamos procurar aquela pasta. A gente seleciona a pasta e vai importar todos esses arquivos F90 aqui. Selecionar tudo. Finish. Agora o MGB tem tudo isso, incluindo aquela pasta módulos, que tem os módulos aqui, que aqui seria o bloco 2, né? Então nós vemos que o MGB vai ter todas as subrotinas e a rotina principal, que seria o main. O main é onde está o programa. Dá para ver por essa bolinha aqui P. E o programa é que vai chamar todos os módulos e as subrotinas. As subrotinas elas vão estar marcadas com um pontinho verde. E não necessariamente elas vão ter o mesmo nome do arquivo. Já os módulos eles vão estar marcados com um pontinho verde, só que com um M escrito no módulo. As subrotinas são só o pontinho verde. Vamos abrir o main, que é onde está o programa principal. O main ele vai ter escrito program primeiro, MGB inicial, que é o nome do programa. E aí vai ter o cabeçalho do modelo, com várias referências e também várias indicações de subrotinas, módulos e funções que vão ser usadas. Alguns arquivos que vão ser abertos também. E depois a primeira coisa que aparece são esses módulos. Ele está chamando esses módulos, que é o VarsMin, o VarsCalibre e o VarsNet. Esses módulos estão relacionados à declaração de variáveis. Então, vamos abrir um desses módulos. Vocês vão ver o que é que tem neles. O VarsMin, que seria o principal, que tem todas as variáveis hidrológicas. Então, ele vai ter a declaração de variáveis. Ele diz se é character, se é integer parameter, se é real, e allocatable, character. Então, tudo isso vai ter nesses 3 módulos aqui. Só que vão estar declarando variáveis diferentes. O VarsCalibre, especificamente para as variáveis para calibração. E o VarsNet para o modelo inicial. Enquanto o VarsMain, todas as outras variáveis. Em seguida, percebemos que ele chama essa subrotina aqui de tempo, que é para contar. Ela inicia a contagem do tempo para depois a gente ver quanto o modelo demorou a simulação. Depois, ele diz as duas pastas, tanto o diretório que tem os arquivos de entrada, quanto o diretório que tem os arquivos de saída. Ele informa o endereço desses diretórios. Depois ele abre o log MGB para escrever no log MGB o que é que está sendo processado. E aí tudo que tiver escrito assim, write fill log, ele está escrevendo no log MGB. E tudo que tiver escrito, tiver esse asterisco aqui, logo no começo ele vai estar escrevendo na tela. Então imediatamente ele chama o lefix. O lefix ele está relacionado ao arquivo info.mgb, que foi aquele que a gente abriu. Aquele que a gente mostrou que tem as dimensões das variáveis.
o NT, o NB, o NU, o NC, está tudo no InfoMGB, que é aberto aqui no Lefix. A gente pode até abrir o Lefix, a subrotina Lefix. Então, ela vai abrir esse arquivo, o InfoMGB, dentro do diretório de entrada, onde tem os inputs, diretório que tem os inputs. E essa daqui é a leitura, linha a linha, do que tem escrito no InfoMGB. Voltando para o main, depois que ele lê o que tem dentro do InfoMGB, ele vai começar a alocar as variáveis. Ou seja, a gente pode entrar num aloca desse, que isso daqui representa o bloco 3, que é a alocação de variáveis. Esse aloca_vars, ele vai aproveitar, né, que já foi lida as dimensões lá no InfoMGB, e ele vai dizer qual seria a dimensão das variáveis. Esse TWS, por exemplo, tem tamanho NC, é um vetor tamanho NC, que seria o número de mini-bacias. Esse EVQ também, que tem tamanho e número de mini-bacias. O QTudo, que aí seria uma matriz, ele vai ter tamanho NC, que é o número de bacias, e o NT, que é o número de dias. Então a gente faz toda a alocação de variáveis nessas subrotinas chamada aloca_vars, aloca_vars inércia, aloca_calibre. Depois a gente vai fazer o resto das leituras dos dados de entrada. O levar, que ele lê os parâmetros fixos, como albedo, índice de área foliar. O leuso, que ele vai ler os parâmetros de solo. O lecel, que ele vai ler as informações das mini-bacias, qual a posição, latitude, longitude, qual a área de drenagem, a montante, qual o comprimento dos trechos. O Leclimed, que ele vai ler informações de climatologia. Então, essa área aqui é toda de leitura. Então, resumindo, né, a gente já passou pela declaração de variáveis, pela alocação de variáveis e agora pela leitura desses principais arquivos. Agora vamos ver quais são esses arquivos que a gente está abrindo, né, que a gente está chamando para ser lido pelo call_levar, call_leuso, call_lecel, call_leclimed. Vamos ver quais são esses arquivos aqui. A gente vai entrar nessa parte aqui, input, que é o diretório de entrada, com os arquivos de entrada, e basicamente são esses aqui os arquivos que vão ser lidos pelo MGB. O abiafix é um arquivo com parâmetros estão relacionados à evapotranspiração, que é o albedo, o índice de área foliar, a altura das árvores e a resistência superficial. Além dele, tem o chuvabim, que aí está relacionado com o dado de entrada, que seria um afossante, que seria chuva. O cota área, que é um arquivo necessário principalmente para a simulação para um modelo inercial. Com esse cota área, a gente pode criar um arquivo cota volume. Isso é muito importante para a equação da continuidade. O chuvabim a gente não vai abrir porque é binário. O InfoMGB, a gente já falou sobre ele. Isso daqui é o cabeçalho dele, onde tem, por exemplo, a dimensão das variáveis, né? Quantos dias vai ser simulado, que é o NT, quantas mini-bacias, qual a quantidade de unidade de resposta ideológica, que é 9. Se esse daqui é um flag, um indicador para saber se vai usar calibração ou não. Tem nome do arquivo de clima, por exemplo, de climatologia, né? Quais são as mini-bacias, por exemplo, que tem os dados de vazão observada, entre outras coisas que tem nesse arquivo. Vamos abrir agora o MediaClims, que é da climatologia, né? Aí ele diz quais são a posição das estações climatológicas e os valores dessas variáveis aqui. Temperatura, umidade, insolação, vento, pressão, mês a mês, para cada uma dessas estações climatológicas. O Paruso,
que está relacionado aos parâmetros de solo, do uso do solo. No caso, como só tem uma subbacia, esses parâmetros vão ser usados para todas as mini-bacias. E de flor rasa até água são as unidades expostas hidrológicas. E a gente contar, existem 9 aqui. E esse daqui são os parâmetros de solo. Enquanto esses de baixo estão relacionados mais ao reservatório. Os reservatórios lineares que estão relacionados às mini-bacias. Então, e por último, assim, antes de chegar no mini, esse daqui é o arquivo de vazões observadas, que vai ter o dia, o mês, o ano e o valor da vazão para cada um desses postos. Como a gente viu no InfoMGB, são 3. E o mini GTP. O mini GTP é um bem importante que ele dá informações da mini bacia. Informações gerais, como a identificação da mini bacia, a posição da mini bacia, posição geográfica, longitude e latitude, qual subbacia essa mini bacia pertence, todas são 1. A área montante seria essa aqui da mini bacia e a área da mini bacia. Ou seja, essa área montante aqui, quando a gente vai andando mais para jusante, ela fica maior. O comprimento do trecho e a declividade do trecho. Tem também o maior comprimento na mini-bacia e a declividade média na mini-bacia para o cálculo do tempo de consideração pela fórmula de Kippert. Qual mini-bacia está jusante? A ordem. Isso daqui também é um indicador se é hidrodinâmico ou não, mas que não está sendo utilizado atualmente. A largura, a profundidade do trecho, os dois relacionados ao canal que está dentro da mini bacia. A rugosidade de Manning. E desse de 1 até a 9 aqui são as unidades de resposta hidrológica. A soma dela tem que dar 100, ou seja, 100%. Seria a fração dessas unidades para aquela mini bacia. Nesse caso, mini bacia 1 só vai ter unidade de resposta hidrológica a 1 e a 8. E ela é praticamente toda ocupada por essa 8, por esse tipo de unidade de resposta hidrológica, que é mais de 99%. Então, visto esses arquivos de entrada, nós podemos voltar aqui para o MGB, por exemplo, e dar continuidade, né? Caso queiram entender mais a leitura, é só entrar em um desses arquivos aqui, LeiClimEd, como é que ele lê aquele tipo de arquivo. Agora que a gente tem domínio assim, do código, a gente sabe o que é que está lendo cada coisa, para qual variável vai o que a gente lê, vocês podem modificar tranquilamente aqueles arquivos, editar aqueles arquivos de texto. Só tomar cuidado, porque algumas rotinas elas têm formato fixo e outras têm formato livre. Vamos ver, por exemplo, o Lecel, ela lê com formato livre. Então, vocês não precisam se preocupar com espaço, com essas coisas. Só que existem outras que leem com formato fixo. E daí, se quiser editar aqueles arquivos de entrada, tem que tomar cuidado para deixar o mesmo número de espaço, entre outras coisas. Então, passamos por isso, pela leitura dos arquivos, chegamos na preparação dos arquivos. Então, essas rotinas aqui estão relacionadas à preparação das entradas, né, do que foi lido antes, para a gente começar a rodar o modelo. Por exemplo, o parcel ele está relacionado ao tempo de consideração de Kippert, que a gente vai calcular pelo que leu no mini GTP. Enquanto o interclim ele está relacionado à interpolação dos dados de clima, que aquelas médias climatológicas elas estão relacionadas apenas a 5 estações climatológicas, pelo que a gente viu ali. Então, a gente vai ter que fazer no caso não é interpolação, né? Vamos entrar aqui no interclim, por exemplo, a gente vai ver que o que é feito é a aproximação com o vizinho mais próximo. Então, ele faz o loop para cada mini bacia e ele pega a estação climática que está mais próxima. Isso daqui é o que faz o interclim. Então, cada mini bacia vai ter um valor ali de clima com base na estação que está mais próxima.
Encerrada a preparação de dados, ele vai escrever várias coisas na tela e também no arquivo log.mgb, né? Que é o arquivo de saída, um dos arquivos de saída. Então, existem dois casos, né, para começar a simulação. Ou vai ocorrer a calibração, ou vai ser só uma simulação simples. E isso é dado por esse indicador e calibre. E nós não vamos abordar a calibração automática. Vamos entrar aqui e mostrar o código a partir do Simula. E a primeira coisa que ele faz, ó, ele vai chamar essas subrotinas aqui. Ele vai chamar a condição inicial, para gerar as condições iniciais para começar o modelo. Depois ele vai chamar o modelo, que é onde tem o loop do tempo e é onde a maior parte da simulação ocorre. Então a demora toda da simulação ela vai estar aqui dentro. E depois ele vai chamar esse callFObj para avaliar a performance do modelo. Vamos entrar em modelo então, que já já a gente vai chegar nas equações de fato, as equações hidrológicas, né? Então vamos entrar no subrotina modelo. Esse daqui é o cabeçalho dela. Entramos aqui no loop do tempo. Aí ele vai chamar uma subrotinazinha rápida para identificar o mês, o dia e o ano. Depois vai ser chamado essa subrotina para ler os dados de chuva. É uma subrotina bem simples, só tem uma linha na verdade. Ela simplesmente lê o arquivo de chuva para acessa para aquele dia específico, para aquele valor ali de T, e guarda o valor de precipitação para cada mini bacia, até NC. Depois vai chamar o ler-clima, para ler os dados de clima. Depois o célula para fazer o balanço hídrico. Depois ele vai identificar se é ou não, se a gente escolheu o modelo inicial, se a gente escolheu o músculo Kunj. Se escolher o músculo Kunj, ele vai entrar aqui em rede. Se escolher o modelo inicial, ele vai entrar em inicial. Essas coisas aqui é para calibração. E acabou o loop do tempo. Então, praticamente ele só vai fazer isso, né? Ler dados de chuva, ler os dados de clima, fazer o balanço hídrico e depois propagar em um desses dois, ou o músculo ou o modelo inicial. Agora a gente poderia entrar em célula também. Em célula é onde vai haver o balanço hídrico. Então, em célula, ele vai fazer o loop de mini bacias e depois o loop das URHs. Dentro do loop das URHs, ele vai destacar aqui precipitação, o W, que seria a profundidade do solo. Ele vai pegar os parâmetros que estão aqui e vai pegar os dados de clima, que são esses aqui, air pressure, air temperature, wind speed, umidade relativa. Com tudo isso aqui, primeiro ele vai entrar aqui na subrotina radiação, para saber qual seria a radiação líquida. Depois ele entra na rotina de evaporação, onde essa evapo, onde ele usa as informações que obteve de radiação. E depois ele vai entrar na subrotina solo. Na subrotina solo é que vai acontecer o balanço hídrico dentro de cada uma das URHs. Claro que porque está interno esse loop. Depois, esses valores vão ser distribuídos, multiplicando pelo P-uso. O P-uso é o percentual de uso daquela URH. Vai atualizar o volume de cada reservatório, VBAS, o VINT e o VSUP. Observem que o VBAS, VINT e VSUP eles são vetores de dimensão tamanho de mini bacias. E aí vai acabar o loop da URH e vai ser feita a propagação
Aí vai ser feita a geração do escoamento de base, do escoamento subsuperficial e do escoamento superficial a partir do volume do reservatório, que seria o V base, V int e V sup. E aí vai ser atualizado depois o volume, porque vai sair o Q base, o Q int e o Q sup. Então, basicamente é isso a subrotina da célula. Depois a gente pode escolher também ver a subrotina do modelo inercial. Vamos entrar aqui no fluido inercial. Ele também vai ter esse cabeçalho. Aí ele vai chamar um fluid time step, que é para saber os passos de tempo utilizado para a propagação do escoamento, que é inferior ao passo de tempo para o balanço hídrico, enquanto o balanço hídrico é diário. Esse fluid time step, o passo de tempo para a propagação do escoamento geralmente é na ordem de minutos. Depois o fluid discharge, para calcular a vazão, e o fluid continuity, para atualizar o volume d'água na rede de drenagem. Ou seja, para garantir a continuidade. Então, acabou o loop do tempo aqui na rotina modelo. Estando na rotina modelo. Voltamos para a rotina simula. E aí ele começa a abrir arquivos para escrever. Aí ele vai começar a abrir Q tudo, Y tudo, Q tudo está relacionado a todas as vazões. Y tudo está relacionado a todos os níveis d'água. O evap tudo está relacionado a toda evaporação. Qbas tudo, toda vazão de base. W tudo, toda a água que está armazenada na camada de solo. TWS tudo, toda a água que tá no solo, então tanto na camada como nos reservatórios lineares. Então é praticamente isso. Ele vai abrir esses arquivos e depois ele vai escrever esses arquivos. Depois que escrever esses arquivos, vai fechar esse comando close. Isso daqui é para preparar uma subrotina que prepara um outro tipo de arquivo que serve de entrada para esse modelo CIACO e calcula e grava algumas funções objetivas. Enfim, acabou essa rotina simula, vamos chegar aqui até o fim dela. Ele vai voltar lá para main. Voltando lá para o fim da rotina main, depois do calibre, a gente pode ver que não ocorre mais nada, né? Ele chama o tempo para finalizar a contagem do tempo. Depois desaloca as variáveis. E aí escreve na tela, o MGB acabou. Resumindo, o que a gente fez? Entrou no main, o main fez toda aquela leitura de dados, declaração de variáveis, preparou os dados, chamou o simula. O simula chamou as condições iniciais, chamou a rotina modelo. Na rotina modelo foi feito o loop do tempo, onde a gente chamou a rotina célula para fazer o balanço hídrico. Depois foi usada alguma rotina para propagação de vazão. Depois acabou a rotina modelo, depois que rodar todo o tempo. Acabando a rotina modelo, a própria rotina simula, ela vai calcular a performance do modelo e depois ela vai gravar os resultados de saída. Praticamente foi isso. Agora vamos pensar, né? Por acaso a gente quer aquelas equações de balanço no solo. Vamos encontrar, por exemplo, a equação de Pima-Moteif para evaporação. Onde será que está? Né? Provavelmente ele fica na rotina evap. Aí a gente procura aqui na rotina evap. Mais abaixo, mais abaixo. A gente pode encontrar a evaporação potencial. Mas aqui seria cálculo da equação de Pima-Moteif. A equação
levar para outra expressão. Aí vamos pensar também, a gente quer a equação da continuidade, ou seja, conservação do volume. Entra no fluid continuity. Vamos procurar essa equação sendo representada. Seria essa equação aqui, ó. O volume atual é o volume anterior, mais a soma das vazões de entrada, mais a geração do escoamento superficial, menos a vazão de saída, que é o Q2FL, menos um balanço hídrico na área inundada, que seria a evaporação e aqui a chuva. Dá para perceber, né? É só identificar depois o que é cada tipo de variável. Eu já tenho esse costume, tenho alguma experiência no MGB. Mas é só identificar quais são as variáveis que compõem o MGB. Identificando as variáveis e as equações do modelo, tendo bom conhecimento do funcionamento do modelo também, do código, é possível que o usuário fique à vontade assim, para mexer no código, para colocar questões específicas do seu caso e adaptar o modelo para isso. Então, para finalizar esse vídeo, nós vamos rodar o MGB uma vez. Para isso, nós vamos configurar a compilação do modelo, apertando com o botão direito em cima do MGB e suas propriedades. Vemos que ele veio direto aqui para compilação do Fortran. Vamos apertar aqui na compilação do Fortran e a configuração está indicando que ele está no modo debug. O modo debug é um modo mais devagar, só que facilita encontrar erros do modelo. Para quem fez modificações e está rodando o modelo primeira vez depois das modificações, é interessante usar o modo debug. Agora, para esse modelo que não foi modificado, né, e já está bem estabelecido, é mais interessante usar o release, que ele é mais rápido, significativamente mais rápido do que o modo debug. Então a gente aperta aqui Fortran e aperta em Settings, porque nós vamos mudar as propriedades de compilação. Se a gente entrar aqui no código que a gente baixou, vai ver que tem um arquivo chamado README. Esse arquivo está falando de algumas opções de compilação, que é esse fdecmath, que ele está relacionado a equações de arco-seno e arco-cosseno, que a linguagem bruta do Fortran ela não reconhece arco-seno e arco-cosseno, então a gente usa essa opção de compilação. Apertando aqui em Optimization, mas poderia ser em Debug também, a gente poderia colar isso aqui. Outra opção é essa Free Line Length. Isso daí indica que as linhas elas podem ter o tamanho que for. O padrão do GFortran ela tem um tamanho fixo, não sei se é mais de 100, 112 ou se é 75 caracteres, então mais do que isso ela não reconheceria. Vamos colocar Apply and Close e aí nós vamos compilar. Apertar aqui em Build Project. Vai aparecer um monte de mensagem de aviso, que são esses warnings, mas provavelmente não vai aparecer nenhum erro. A compilação foi finalizada, não tem nenhum erro. Nós vamos entrar lá no Workspace. Está aqui para a data de hoje, Release. Nós vamos atrás do executável. O executável é esse, mgb.exe. Ele também pode rodar direto do Eclipse, tá? Olha aqui, estamos rodando. Para aquele input. Olha como foi rápido. E finalizou o MGB. Vamos entrar agora aqui e ver o arquivo de saída. Observe a hora, esses arquivos foram gerados agora. Ele foi muito rápido porque a simulação foi pelo método de música Kunj. Vamos ver o log.
log do MGB, ele indica que demorou 0,8 segundos, ou 0,8 minutos. Se a gente roda com o modelo inicial, ele demora um pouco mais. Vou rodar com o modelo inicial agora. A gente vem aqui no input, InfoMGB, e edita aqui, Flood. A partir de agora ele vai rodar o modelo inicial. Tá salvo. E a gente pode rodar direto da interface. Direto do IDE. Quer dizer. Tá rodando aqui dentro do IDE. Então, vocês podem ter achado que foi rápido também esse aqui, só que eu acelerei o vídeo. Então vamos dar uma olhadinha lá no log, input aqui, MGB, vamos ver o output. O log agora foi substituído, nós podemos ver que ele demorou 6,6 minutos. Enquanto o Música Cuji foi menos de 1 minuto a duração dele. Então nós temos agora as saídas, né? Essas saídas foram aquilo que estavam, praticamente todas estão gravadas lá no Simula. E essas daqui são vazões específicas em arquivos TXT, porque as demais estão em formato binário. E essas vazões aqui em TXT a gente pode olhar diretamente ali no Excel, plotar no Excel. Né? Isso daqui é o modelo inicial. A gente pode plotar aqui o modelo inicial. E vamos plotar também o que a gente gerou. Então vamos ver também o resultado do Música Cuji. Deixa eu copiar aqui. Passei aqui para vazão. Concluir. Vamos ver a diferença das vazões para aquela última mini bacia registrada ali. Vamos inserir gráficos. Isso daqui é a diferença de vazão entre o Música Cuji e o inicial. Dá para ver que o Música Cuji subestimou um pouquinho os picos, os grandes picos, o Música Cuji subestimou um pouquinho em comparação com o método inicial. Então vamos finalizar esse vídeo agora. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham despertado o interesse de vocês de mexer no código do MGB. E nós somos o grupo de Biologia de Grande Escala. Se inscreva no nosso canal e acompanhe o nosso site, que sempre tem coisas interessantes no nosso site que a gente está fazendo, que a gente está realizando, e atualizações até do próprio modelo. Trabalhem conosco. Um abraço.